Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Nós já vimos algumas propriedades gerais da matéria. Nesta videoaula nós vamos estudar propriedades específicas da matéria. Estas propriedades são características de cada tipo de matéria e elas possibilitam distinguir um tipo de matéria de outro. Por exemplo, as propriedades específicas da água são diferentes das propriedades específicas do ouro. Neste curso, nós vamos estudar as seguintes propriedades específicas: densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Vamos que vamos! Vamos iniciar o estudo das propriedades específicas da matéria pela densidade. Densidade é uma grandeza que relaciona a massa e o volume de um material. Aqui está a fórmula utilizada para o cálculo da densidade. Densidade é igual à massa do material dividida pelo volume desse material. M é a massa do material em grama, V é o volume do material em mililitro ou centímetro cúbico, lembrando que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico, e D é a densidade do material em grama por mililitro ou grama por centímetro cúbico. Normalmente são essas as unidades utilizadas para a densidade, mas o cálculo de densidade também pode ser feito com outras unidades de massa e de volume. Analisando a fórmula da densidade, a gente observa que densidade e massa são diretamente proporcionais. Quanto maior a massa de um material, mantendo-se o volume constante, maior é o valor da densidade. A massa fica no numerador desta fração. Densidade e volume são inversamente proporcionais. Quanto maior é o volume de um determinado material, mantendo-se a sua massa constante, menor é o valor da sua densidade. O volume está no denominador desta fração. Muita atenção! A densidade de um determinado material depende da sua temperatura. Em geral, existem algumas exceções. O aumento da temperatura diminui a densidade do material. Nesses casos, o aumento da temperatura aumenta o volume do material. Como eu falei anteriormente, o aumento do volume do material, mantendo a sua massa constante, diminui a densidade desse material, pois densidade e volume são inversamente proporcionais. A água tem um comportamento anômalo entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius, a densidade da água é maior do que a 0 graus Celsius. Deveria ser o contrário. Isso é justificado pelo fato de que a 0 graus Celsius, as moléculas de água se organizam de tal maneira que há maiores espaços entre elas. Ou seja, a água a 0 graus Celsius tem um volume maior do que a 4 graus Celsius. Logo, a densidade da água nesta temperatura, 0 graus Celsius, é menor do que a 4 graus Celsius. Acima de 4 graus Celsius, a água se comporta da mesma maneira que a maioria das outras substâncias, ou seja, a sua densidade diminui com o aumento da temperatura. A densidade da água a 4 graus Celsius é igual a 1 grama por mililitro. Em condições ambientes, ou seja, a 25 graus Celsius, a densidade da água é um pouco menor, mas é muito próxima de 1 grama por mililitro. Então, a gente também considera este valor em condições ambientes. Outra informação importante: a densidade explica o fato de um material afundar ou flutuar em outro. O material que afunda é mais denso. Cuidado, densidade não é igual a peso. Você não pode dizer que o material que afundou no outro é mais pesado que o outro. Por exemplo, 1 kg de chumbo tem a mesma massa que 1 kg de algodão. Logo, em um mesmo local, 1 kg de chumbo tem o mesmo peso que 1 kg de algodão. Porém, a densidade do chumbo é maior do que a densidade do algodão, pois 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo possuem a mesma massa, 1 kg. Porém, o volume ocupado por 1 kg de algodão é muito maior do que o volume ocupado por 1 kg de chumbo.
Ao se dividir a massa de 1 kg de chumbo pelo volume ocupado por esta massa de chumbo, que é muito menor do que o volume ocupado por 1 kg de algodão, o resultado fornece ao chumbo uma densidade maior. Sabe aquelas brincadeiras que as pessoas costumam fazer? Colocam água dentro de um recipiente e depois jogam um determinado material para ver se flutua ou se afunda. Quando o material afunda, você não pode dizer que ele é mais pesado do que a água, e sim que ele é mais denso que a água. Da mesma forma, você não pode dizer que o material que flutua na água é mais leve que a água, e sim que ele é menos denso que a água. Então aqui eu coloquei dois exemplos. Em água, o benzeno líquido, que tem densidade igual a 0,9 grama por mililitro, flutua. A densidade do benzeno líquido é menor do que a densidade da água. E um objeto feito de cobre, cuja densidade é 8,93 gramas por mililitro, afunda, uma vez que este valor de densidade é maior do que a densidade da água. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Certos volumes de líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis não se misturam. A e B foram colocados no mesmo recipiente em condições ambientes, resultando numa mistura conforme a imagem a seguir. Aqui está a imagem. Qual é o líquido de menor densidade? Justifique sua resposta. Observe que na imagem o líquido A está sobre o líquido B. O líquido que flutua sobre o outro é o líquido de menor densidade. Portanto, o líquido A é o menos denso, pois ele está flutuando sobre o líquido B. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Estes dois líquidos têm o mesmo volume. Como suas densidades são diferentes, qual deles possui a maior massa? Vamos ver se você acertou. Analisando a fórmula da densidade, a gente viu que densidade e massa são diretamente proporcionais. Se estes volumes são iguais, o líquido que possui maior densidade apresenta maior massa. Logo, o líquido B é o que possui a maior massa. Se esses líquidos tivessem a mesma massa, o líquido B apresentaria o menor volume, pois é ele que possui a maior densidade. Densidade e volume são inversamente proporcionais. Exemplo 2. Um pedaço de certo metal foi colocado dentro de uma proveta contendo 15 ml de água. Aqui está a proveta contendo 15 ml de água, o que provocou um aumento do nível do líquido presente no recipiente. Olha lá, depois que foi colocado o pedaço de metal, o volume aumentou para 21 ml. Sabendo-se que a massa do material metálico era igual a 16,2 gramas, calcule a sua densidade. A gente sabe que a densidade de um material é igual à massa desse material dividida pelo seu volume. A massa do material metálico foi fornecida, 16,2 gramas, mas o volume deste material não foi fornecido no enunciado. Portanto, a gente deve calcular este volume para depois se determinar a densidade. Observe o seguinte, o volume de água no recipiente sem o material metálico era igual a 15 ml. Após a introdução da peça metálica, o volume do líquido subiu para 21 ml. Esse aumento de volume foi provocado pela introdução do material metálico. E essa diferença entre os volumes é exatamente igual ao volume do material metálico, pois ele ocupou um espaço que antes era ocupado pela água. O volume do metal é igual à diferença entre o volume final e o volume inicial do líquido. 21 menos 15 é igual a 6 ml. A densidade da peça metálica é calculada da seguinte maneira: massa do material dividida pelo seu volume. A massa do material metálico é igual a 16,2 gramas e o seu volume é igual a 6 ml. Resolvendo esta divisão, a densidade do material metálico é igual a 2,7 gramas por mililitro, ou 2,7 gramas vezes mililitro elevado a menos 1. Como esta unidade está sendo dividida, eu posso transformar numa multiplicação.
Ao fazer isso, eu coloco o expoente menos 1. Grama vezes mililitro elevado a menos 1 é igual a grama por mililitro. Isso significa que cada 1 mililitro de volume desta peça metálica tem massa igual a 2,7 gramas. Eu vou ficando por aqui. Na próxima videoaula nós vamos estudar as outras propriedades específicas da matéria, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça, por favor, deixe aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Vai lá, se inscreva já! Muito obrigado por você ter assistido essa videoaula até o final. Já estou indo. Tchau, tchau. Fui!